Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. E pressionado internacionalmente sobre várias frentes, inclusive agora não só Moraes, mas também seu colega Gilmar Mendes, que será investigado em Portugal, o Moraes está acuado, como se diz por aí. Então começa a acenar com algumas flexibilidades para com os processos dos coitados do dia 8, não é? Começa a amenizar, a querer dar uma alisada agora, uma aliviada, depois de vários casos, inclusive de metástase ocorridos dentro do cárcere. Clesão, tantas outras vidas desgraçadas, não é? Mães separadas de filhos, mães de 4, 2, 3 filhos, presas para cumprirem penas de mais de 10 anos, 14, 17 anos. Bom, depois dessas vidas dilaceradas, agora é hora de o ministro apresentar umas falangezinhas, umas nuances de bondade soberana. A que serve isso? E o que comprova isso? Isso está na CNN Brasil. Vamos entender um pouco disso. Vejam vocês. Silvio Santos cantava aos domingos, né? Silvio Santos, vem aí. Parece que é a Magnitsky, o general Magnitsky. Vem aí, sobretudo agora que o Trump já resolveu lá o problema do Irã e Israel. Resolveu entre aspas, né? Por enquanto. Deixa eu voltar a conversar agora com a Luísa Martins, já está na tela. Voltando a falar de questões relacionadas ao Judiciário e ao Supremo, enquanto o Congresso, Luísa, tem discutido projetos de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, tem feito alguns acenos. A gente elencou aqui algumas ações ali que ele... Não são acenos, né, pessoal? E não é também questão de rigor, que Sua Excelência tenha sido rigoroso. Muita coisa foi ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição. As pessoas ficam falando, mas é uma questão de tamanho de pena. Não, não é uma questão de tamanho de pena. É uma questão de que a acusação, a imputação feita a essas pessoas foi totalmente descabida. Muitas daquelas pessoas, talvez centenas delas, deviam estar respondendo sim por alguma coisa, mas por crime de dano qualificado. Que se quer da condenação no Brasil de reclusão? Dano contra o patrimônio da União, dano qualificado, artigo 163, qualificado por um de seus parágrafos, lá do Código Penal. Então, a imputação era essa. Eu não digo para todos, para alguns. A outros, provavelmente, nem nada fizeram. Agora, imputar às pessoas aqueles crimes gravíssimos, daquele nefasto capítulo de crimes, que misteriosamente foi acrescentado ao Código Penal em 2021. Vocês sabiam que esses crimes aí, tentativa de abolição de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, isso não existia no nosso Código Penal? Eis que no meio da banda, deputados aconselhados não se sabe por quem, na surdina e sem se discutir aquilo, qual a necessidade? O que estava havendo no Brasil assim de estranho? Olha, para que em 2021 se acrescentasse ao Código Penal um capítulo novo cheio de crimes gravíssimos contra o Estado e tal. Ei, Arthur Lira, deves explicação. Ei, que era presidente da Câmara. Ei, Rodrigo Pachecozinho, era presidente do Senado. Ambos apoiados por Bolsonaro, diga-se de passagem. Quem é que convenceu vocês? E a troco de que vocês colocaram dentro do Código Penal aprovação de crimes que não existiam? Será que foi de propósito? Será que em 2021, eu estou apenas pensando, será que em 2021 já se
planejava armar uma cama de gato, uma cilada pros gado e pros manés, e pro chefe dos gados e dos manés. Já pensaram nisso? Eu fico assim curioso. Por que é que escolheram 2021 para colocar esses cremes novos? Foi ideia de quem? Tem umas pessoas de um outro poder. A República é feita de 3 poderes, né? Que andavam muito pelos corredores do Congresso Nacional, dando palpite para senadores e deputados. Será que algum deles, ou eles deram ideia para esses caras? Será que alguma coisa já começou a ser engendrada desde antes? Então, o problema não é tamanho da pena, porque se você fala de tamanho da pena, se você fala apenas de dosimetria, você está concordando que essas pessoas possam responder por algo mais grave que não dano apenas. E, em sã consciência, ninguém pode concordar que pessoas com Bíblia na mão, água mineral, algodão doce e tal, tivessem capacidade de tentar um golpe de Estado. Crime impossível, por absoluta impropriedade dos supostos meios empregados. Todo mundo sabe disso. Então nunca digam que o problema, e corrijam quem ficar falando por aí que o problema é o tamanho da pena. Não, o tamanho da pena é consequência do problema. Qual o problema? A imputação foi maldosa contra essas pessoas. Entenderam, né? Eu sempre estou enfatizando isso. Quer dizer, algumas medidas que ele tomou em diferentes ações: prisão domiciliar para alguns réus ou condenados, restituição de bens, autorização de retirada de tornozeleira eletrônica. Que avaliação que você faz desse pacote de decisões, digamos assim, do ministro Alexandre de Moraes? Yuri, em primeiro lugar, é preciso dizer que, enquanto essas discussões sobre anistia elas avançam no âmbito do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal aposta na progressão natural das penas dos condenados do 8 de janeiro como uma forma de arrefecer as críticas que têm sido feitas, obviamente, por apoiadores do ex-presidente. Progressão não é bondade. Progressão é consequência e é direito de quem está cumprindo uma pena. Um dos maiores juristas que o Brasil já teve, inclusive da estatura de um Rui Barbosa, chamado Pontes de Miranda, dizia: o que tem defeito não tem jeito, não tem conserto, tem que ser refeito. Essas imputações foram defeituosas, são defeituosas, não tem conserto. Não é uma bondadezinha ou esperar marotamente que as pessoas começam a cumprir, como estão cumprindo parte da pena, daqui a pouco já comecem a progredir, ou seja, ir para um semiaberto. Isso não vai consertar o grande erro judiciário que assombra esses últimos anos, que é esse negócio aí. Agora estamos no meio de outro, que é essa ação aí da tal trama golfista aí, envolvendo Bolsonaro e tantos outros. Vocês notam que esse país não progride? Desde 2023 estamos, parece que todos sendo joguetes de uma grande vingança que alguém está arquitetando contra um outro alguém. Bolsonaro, em razão da condução desses processos pelo Supremo e, mais especificamente, pelo ministro Alexandre de Moraes. Muitas dessas pessoas foram presas ainda em janeiro de 2023, então vão ter cumprido aí 1/6 da pena agora, entre o mês de maio e junho, estão cumprindo, e isso já lhes dá o direito de progredir do regime fechado para o regime semiaberto ou aberto, por exemplo. Então, essa progressão natural já seria algo que poderia, de alguma maneira, frear essas discussões e aplacar um pouco dessas críticas que têm sido direcionadas ao Supremo. Aí, nessa mesma esteira, Yuri, essas decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas também... Eu repito, o problema foi o erro na imputação. Essas pessoas jamais poderiam estar respondendo pelo que estão respondendo. Isso, a jornalista hoje no Brasil ganha muito mal
então aceita falar qualquer coisa, e a maioria é ignorante, não estuda. A jornalista não está informando de maneira totalmente errada e a crítica às pessoas. Também, segundo interlocutores do ministro, podem ter esse poder, né? Podem contribuir também para, de alguma maneira, enfraquecer esse debate sobre a anistia, que é algo que é rechaçado ali nos bastidores do Supremo. Os ministros entendem que crimes contra a democracia não são perdoáveis, né? Não são anistiáveis, até por uma questão de coerência com o próprio princípio democrático da Constituição Federal. Então, para evitar que isso seja aprovado, judicializado... Se essa fulana já abriu a Constituição uma vez e leu um artigo, eu quero que vocês todos fiquem carecas igual Moraes, e acabe sendo derrubado pelo próprio Supremo, há uma série de decisões que têm sido tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes e que podem, de alguma maneira, aliviar essas discussões. Então, como você disse, alguns exemplos, né, e esses exemplos eu pude elencar aqui, são exemplos de decisões do ministro que foram publicadas no mesmíssimo dia. Então, no mesmo dia... Claro. Tá desesperado, tentando dar ares de ilegalidade, uma coisa que começou muito mal. O ministro decidiu... Gente, esse negócio é tão sem noção. Se vocês notarem que essas coisas, esses atropelos do Moraes não foram feitos só em relação a brasileiros e à jurisdição e em relação a órgãos brasileiros. Isso exorbitou até os Estados Unidos, e aí foi quando ele se deu muito mal. Por exemplo, determinar a imediata remoção da tornozeleira eletrônica de uma ré do 8 de janeiro que enfrenta a reta final de uma gestação de alto risco. Nossa, que bondade! Olha como agora tudo consertou. Porque uma ré que provavelmente estão lhe imputando fatos mais graves do que aqueles que ela de fato cometeu, uma ré que está presa, ou ficou presa durante mais de ano, a ré em gestação e com uma gravidez de risco, aí mandou por fim tirar a tornozeleira de uma ré com gravidez de risco. Olha como, só por isso agora, vamos esquecer que a ela foi feita uma imputação inadequada, um erro judiciário, só por isso aí, olha que bondade. Olha que bondade. A defesa comprovou ali o estado delicado de saúde e o risco tanto para... Jornalista, haverá de chegar o dia que você estará no lugar dessa moça. Quanto para o bebê, e com isso o ministro Alexandre autorizou a remoção da tornozeleira por entender que isso poderia de alguma maneira dificultar, né, o acesso à saúde e, enfim, prejudicar a saúde dessa ré. Então teve essa decisão. Em um outro despacho, o ministro Alexandre de Moraes concedeu a prisão domiciliar para um outro réu do 8 de janeiro que estava tendo seu julgamento de mérito, estava ocorrendo esse julgamento de mérito de condenação ou absolvição no plenário virtual do Supremo, e o ministro Luiz Fux pediu vista. Como pode demorar um pouco até que esse julgamento seja retomado e até que seja... Primeiro que eu não levo a sério uma sociedade que casos tão rumorosos envolvendo vida de pessoas sejam julgados no tal do plenário virtual. Uma das coisas, entendam isso e não esqueçam, uma das coisas mais antidemocráticas criadas nesses tempos tenebrosos dessa sociedade disfuncional é esse tal, no Supremo Tribunal Federal, a criação deste malfadado plenário virtual. Que assim não tem mais julgamento. Veja só, a razão de ser de um colegiado, ou seja, de um tribunal, a razão de que a Constituição tenha dito o seguinte, olha, além dos juízes individuais, de cada vara, de cada comarca, nós precisamos de tribunais estaduais, tribunais superiores. A razão de órgãos julgadores, ou seja, órgãos compostos por mais de um juiz, é de que haja o debate. O debate, olho no olho. O que é o plenário virtual? É a negação do debate. O plenário virtual é a contradição, é a negação do órgão colegiado de julgadores.
Por quê? Porque se joga lá. Vocês aí já fizeram provavelmente algum curso aí de EAD, ou lá atrás também na grade, sei lá, não tem lá aquele negócio que o pessoal chama de AVA, né, um ambiente virtual, é isso. Lá no sistema do tribunal tem um AVA, só eles, os assessores, têm acesso, e aí jogam lá. Pá! O voto de fulano de tal. Fulano de tal também chega lá, pá! O outro momento joga lá o voto. É o voto frio, entre aspas, no papel, né? Hoje é no PDF. Joga lá, não tem debate. Está decidindo se uma mãe de 4 filhos vai pegar 17, 14 anos por estar na Praça dos Três Poderes, feito uma tonta, levando bala de borracha. E alguém vai lá, paga a peso de ouro esse Supremo Tribunal Federal. Custa 3 vezes mais do que a realeza britânica, a monarquia britânica. Para isso, para termos julgamentos assim, plenário virtual. Veja, não é sessão virtual onde todo mundo fica ali na telinha e debate, não. É plenário virtual, cada um lança lá o votinho já frio. Ó. Chega lá, cumpre seu dever, lança o voto. E nem vê mais nada. Outro chega lá também, lança o voto, não vê mais nada. É isso. Uma sociedade onde a Suprema Corte tem plenário virtual, eu não levo a sério. Preste muita atenção nesse... Não posso levar a sério uma sociedade dessa. Não posso. Então está aí. É isso aí. O Alexandre de Moraes agora está Xandão, paz e amor. Vai consertar tudo que fez de estranho. Como? Tirando a tornozeleira de uma gestante com uma gravidez, uma mulher com gestação de risco. Faça-me um favor.